A defesa do presidente Michel Temer contra a denúncia da PGR por corrupção passiva é entregue na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora, o relator da denúncia na CCJ terá 5 sessões plenárias para apresentar o parecer. Sabatina no Senado de Raquel Dodge, indicada para a Procuradoria-Geral da República, será na próxima quarta-feira. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, nega pedidos de liberdade de Antônio Palocci e João Vacari Neto. Homem que ameaçou atear fogo em juíza no Fórum do Butantã, em São Paulo, no ano passado, é condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri. Tribunal Superior do Trabalho condena São Paulo Futebol Clube a pagar R$1.200.000 ao jogador Diego Tardelli por direito de arena. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O relatório sobre a denúncia contra o presidente da República deve ser lido na Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira. Nesta tarde, o advogado Michel Temer entregou a defesa à Comissão de Constituição e Justiça. O advogado Antônio Mariz entregou a defesa do presidente Temer na Câmara um dia depois do início do prazo estipulado de 10 dias. O presidente foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva com base nas delações dos executivos da JBS. O julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal, mas o processo só pode ser aberto com a autorização da Câmara dos Deputados. Pelo calendário da CCJ, o relatório sobre a denúncia deve ser lido pelo relator, o deputado Sérgio Sveiter, na próxima segunda-feira, dia 10. A defesa de Temer poderá se manifestar logo depois da apresentação do parecer. A discussão está prevista para começar na quarta, dia 12. Nos debates, deverá ser garantida a palavra para todos os integrantes da comissão, 66 titulares e 66 suplentes, para 40 deputados não membros da CCJ, sendo 20 contrários e 20 favoráveis. Todos os líderes de partido também têm direito à palavra. Se todos falarem, a discussão se estenderá por pelo menos 36 horas. A defesa do presidente poderá se manifestar novamente após a análise dos deputados. Depois, o parecer é votado pelo colegiado. Na sequência, o parecer segue para a votação no plenário da Câmara. Para autorizar a abertura de processo contra Temer, são necessários 342 votos dos 513 deputados. O senador Roberto Rocha leu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um relatório que afirma que Raquel Dodge cumpre os requisitos para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República. Segundo o senador, a sabatina será realizada na próxima quarta-feira. A indicação da procuradora precisa ser aprovada no plenário do Senado. Se aprovada, Raquel Dodge vai substituir Rodrigo Janot, que vai deixar o comando da PGR em setembro. Raquel Dodge integra o Ministério Público Federal desde 1987. Atualmente atua junto ao Superior Tribunal de Justiça em processos criminais. Trabalhou em operações importantes da Polícia Federal, como a Caixa de Pandora, e na equipe que processou criminalmente o ex-deputado Hildebrando Pascoal, acusado de comandar um grupo de extermínio no Acre na década de 90. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, nega pedido de liberdade a Antônio Palocci. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. O ex-ministro Antônio Palocci teve o pedido de liberdade negado em um dos processos da Operação Lava Jato. O desembargador João Pedro Gebran Neto justificou que outros pedidos de habeas corpus já foram recusados. E ele citou como exemplo as decisões do ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e do Superior Tribunal de Justiça. Viviane, o mesmo desembargador também negou um pedido do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, não foi isso? É isso mesmo, William. O desembargador João Pedro Gebran Neto negou a liminar que pedia a liberdade de Vacari. Mas essa, William, é uma decisão parcial. O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vacari ainda deverá ser analisado pelo colegiado do tribunal. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. O São Paulo Futebol Clube terá que pagar as diferenças relativas a direito de arena ao jogador Diego Tardelli entre os anos 2002 e 2008. Repórter Carlos Balbino com mais informações. Boa noite, Balbino.
Olá, William, boa noite a todos. A condenação do time foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Durante o julgamento da seção 1 de dissídios individuais, os ministros rejeitaram recurso do clube esportivo que contestava a decisão restabelecida pela 8ª turma do tribunal. O time alegou divergência jurisprudencial, apresentou um acórdão da mesma turma de uma época em que a composição dela era diferente da que julgou o recurso do jogador. Mas o argumento não foi aceito. Os ministros reiteraram o entendimento do TST, que considera inválida a redução do direito de arena de 20% para 5%, conforme foi proposto no acordo firmado entre o Clube dos 13, os principais times de futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Essa decisão foi unânime, William. Obrigado, Balbino. O Tribunal do Júri condenou Alfredo José dos Santos a 20 anos de prisão pela tentativa de homicídio da juíza Tatiana Lima no Fórum do Butantã, em São Paulo, no ano passado. Ele invadiu o fórum com um galão de gasolina e um isqueiro e ameaçou atear fogo na magistrada. Segundo o acusado, ele estava protestando contra uma decisão da juíza que tirou a guarda do filho dele após a ex-mulher acusá-lo de agressão. O homem foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra um vigilante. Ele vai continuar preso no presídio de Tremembé e ainda cabe recurso da decisão. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça proíbe planos de saúde de limitar número de sessões de psicoterapia aos clientes. A gente volta já já. Os planos de saúde não poderão limitar atendimento de sessões de psicoterapia aos clientes. A determinação é da Justiça, que aceitou uma ação do Ministério Público Federal em São Paulo para derrubar o limite de cobertura. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal Paulista ao entender que a ANS extrapolou seu poder regulatório, por isso determinou que os planos de saúde em todo o Brasil ofereçam cobertura ilimitada aos pacientes que precisam fazer sessões de psicoterapia. Agora, as operadoras terão que atender o cliente de acordo com a prescrição do médico. No ano passado, a Agência Nacional de Saúde, ANS, divulgou uma lista de procedimentos com cobertura obrigatória que os planos de saúde devem respeitar. Pela tabela, os convênios devem arcar com apenas 18 atendimentos por ano para o tratamento de síndromes e transtornos psicológicos. A medida editada foi questionada pelo Ministério Público Federal em São Paulo, que entrou com uma ação para derrubar o limite de sessões estabelecido. O Ministério Público ressalta que a norma editada pela ANS é inconstitucional por desrespeitar o direito social à saúde e as diretrizes do SUS, que garantem atendimento médico a todos os brasileiros. Não tivemos até o momento uma resposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que cria um filtro para a admissão de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. A PEC 209 de 2012, também conhecida como PEC da Relevância, tem como objetivo reduzir o número de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e dar mais celeridade aos processos. O texto modifica parte do artigo 105 da Constituição Federal, que trata das competências do STJ. A mudança estabelece que para o recurso especial ser admitido e julgado, é preciso demonstrar a relevância da questão jurídica discutida. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a PEC 209 resgata o papel constitucional do STJ de uniformizar a legislação infraconstitucional e deve diminuir em 50% o volume de recursos que chegam ao tribunal. Agora, o texto segue para votação em 2 turnos pelo plenário do Senado. Quase todo mundo costuma instalar películas nos vidros dos carros e nem sempre os motoristas seguem a legislação. O Código de Trânsito Brasileiro determina um mínimo de transparência para cada vidro. Quem desobedece à norma pode ser multado e ter o veículo apreendido. A preocupação com a violência nas ruas levou José a colocar película no carro. Ela inibe, de certa forma, o meliante de chegar próximo do veículo por não saber quem está no interior do veículo, né? Por outro lado, é o controle solar, né? Eu moro numa região muito quente, moro em Palmas, e a média é 40 graus na sombra. E a película de controle solar, ela
ameniza a temperatura dentro do veículo. As películas dão privacidade e conforto para motoristas e passageiros. Mas o acessório não pode oferecer riscos à segurança no trânsito. De acordo com a Resolução 254 de 2007 do Conselho Nacional de Trânsito, a transparência no para-brisa incolor deve ser de no mínimo 75%. 70% no para-brisa colorido. 70% nas janelas das portas da frente e 28% nas janelas laterais traseiras e no vidro traseiro. Quem não segue a resolução e coloca uma película mais escura do que o permitido está cometendo infração grave e, se autuado, deverá pagar uma multa de R$ 195, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A preocupação dos órgãos de trânsito é garantir que o condutor tenha uma visibilidade mínima necessária, principalmente nos períodos noturnos. Então, uma película muito escura vai fazer com que o condutor não tenha a visibilidade do trânsito necessária, de um pedestre, de um ciclista, dos demais usuários da via. Hermes instala cerca de 5 películas por dia. Ele explica que existem vários tipos e que sempre orienta os clientes a seguirem as normas de trânsito. Quando eles chegam perguntando, eu quero uma película de acordo com a norma do CONTRAN, aí a gente explica para ele qual que são elas, né? Aí ele que decide se coloca ou não. A fiscalização ela funciona de duas formas. A primeira é no momento da vistoria veicular, seja para uma transferência, uma aquisição de um veículo novo, é feito aquela primeira medição com aparelhos específicos. Caso o condutor ou o proprietário coloque essa película posteriormente, né, após as vistorias, aí sim é feita a fiscalização na rua. Pessoas que têm compulsão por compras são consideradas portadoras de um transtorno. Além dos prejuízos emocionais, não é raro elas entrarem para a lista dos superendividados. Casos extremos podem levar até mesmo à interdição judicial. A recomendação dos especialistas é buscar ajuda antes do agravamento da doença. Na bolsa de Rebeca sempre tem uns 5 batons, entre outros produtos de maquiagem. Fora os equipamentos eletrônicos, pelo menos um notebook e às vezes até 2 celulares. Ela conta que foram os amigos mais próximos que a alertaram sobre a compulsão por compras. É quase que um desejo desnecessário, que quando eu vejo alguma coisa nova, quando eu vejo que aquela marca específica está lançando algum tipo de produto, eu fico ansiosa para ir atrás. E quando eu vejo, eu comprei. Por várias vezes eu vi necessidades não serem atendidas pelo fato de eu ter consumido coisas desnecessárias sem perceber. Que é literalmente sem eu não percebo que eu compro. Ciente do problema, a Rebeca diz que vai buscar uma consultoria financeira para organizar as contas e, quem sabe, ajudar a controlar o impulso. Eu quero encontrar algum tipo de curso de gestão financeira, para que eu tenha maior consciência de onde vão os pequenos custos, os pequenos gastos, que são eles que no final engolem o salário. Estipular estratégias para comprar de forma consciente é fundamental para quem tem essa vontade incontrolável de consumir. Mas, segundo esta psicóloga, casos mais graves também costumam ser tratados com ansiolíticos e terapia. Evitar shopping, evitar, ir para lugares onde tem muita loja ou muitas promoções, porque isso já facilita a compra, E também começar a colocar limites de organização financeira, calcular o orçamento, Isso daí, junto com o psicólogo e com algum profissional da área, de finanças, pode ajudar também. Não existe um estudo específico sobre o número de pessoas que sofram com compulsão por compras, mas a Sociedade Brasileira de Psiquiatria se baseia em pesquisas americanas que apontam que pelo menos 5% da população compra coisas desnecessárias de forma compulsiva, um comportamento que, de acordo com especialistas, provoca impacto na economia. Isso porque quem tem compulsão por compras em algum momento acaba entrando para a lista dos superendividados, quando o orçamento mensal não comporta as obrigações financeiras. A recomendação dos especialistas para quem está nesta situação é tentar renegociar as dívidas. Em casos extremos, segundo este advogado, o comprador compulsivo pode ser até mesmo interditado. Pode ser até que seja uma interdição da pessoa, a família vir a fazer um processo de interdição, conforme autoriza o Código Civil, restrição ao crédito, então aquela pessoa vai ter a vida obstacularizada, ela não vai poder contrair empréstimo, ter cartão de crédito, financiar, celebrar até um contrato de aluguel para ter uma moradia, enfim, as consequências jurídicas aí são diversas, conforme o caso a caso.
A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou provimento a 2 agravos em habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os processos já haviam sido negados liminarmente pelo desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos na Operação Lava Jato no tribunal. Um dos agravos, o advogado de defesa pedia novas diligências para a produção de provas no processo que apura a propriedade do triplex no Guarujá. Mas, segundo os desembargadores, o juiz é quem deve avaliar a necessidade de outras provas. No segundo, a defesa pedia análise de um e-mail que teria sido adulterado. Neste caso, os desembargadores entenderam que o habeas corpus não é o instrumento adequado para o pedido. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais de 60 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas no Brasil em 2016. A gente volta em instantes. Só no ano passado foram registradas quase 66 mil denúncias de violência ou maus tratos contra idosos no país. Mas, segundo a lei, é obrigação da família, da sociedade e do poder público garantir uma série de direitos às pessoas acima de 60 anos, entre eles dignidade e respeito. O aposentado Didio Cruz é um dos 7 milhões de brasileiros que já passaram dos 60 anos. Depois de viver muitas situações de constrangimento e discriminação, ele decidiu entrar na justiça contra uma empresa de ônibus. Seu Didio diz que foi maltratado pelo trocador e obrigado a descer do veículo por falta de cadeira. Ele determinou assintosamente que eu descesse de onde fosse para esperar outro. Aquilo eu não concordei e teve uma tema ali, uma discussão. Ele estava muito nervoso. Como é que o senhor se sentiu naquela situação? Humilhado, triste, tudo que você possa imaginar que uma pessoa indignado, que uma pessoa quando é assim ofendida, né? Tudo isso eu senti. O Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou no país quase 66 mil denúncias envolvendo idosos em 2016. Isto representa um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior. A maioria das denúncias é de negligência, ou seja, falta de cuidados da família ou da instituição responsável pelo idoso. Depois vem a violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Mas o número de ocorrências são maiores do que dizem as estatísticas. O idoso, ele não denuncia o próprio parente, de onde é gerada toda a violência. Então, a gente pensa que os números aí deveriam ser melhor retratados se tivesse uma delegacia especial do idoso, que não tem uma promotoria e uma vara judicial, que ficasse mais próximo do idoso. Os dados mostram também que em todo o país as maiores vítimas são as mulheres. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, 63% das denúncias são sobre as idosas. Num primeiro momento, ela tem como característica de agressora na vida adulta dela o companheiro ou o marido, e a partir do momento que ela passa a velhice, ela tem como agressor principal, já em quase 60% dos casos, os filhos. Isso é um dado extremamente triste, né? Porque quem deveria acolher na velhice, que são justamente os filhos, conforme determina a Constituição Federal, acaba, na verdade, agredindo e violentando e violando os direitos dessa pessoa idosa. O Estatuto do Idoso diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar uma série de direitos, entre eles a liberdade, a dignidade e o respeito. O texto deixa claro que nenhum idoso sofrerá negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e que todo atentado aos direitos dele será punido na forma da lei. Para esta defensora pública e especialista em gerontologia, o sistema de justiça ainda não tem estrutura para o atendimento especializado a pessoas da terceira idade. O idoso, ele é invisibilizado em todas as esferas, né? E não é diferente no sistema de justiça. Dados recentes apontam que a gente
praticamente só em 4 capitais do país a gente tem um sistema de justiça completo, que é o que a gente chama, né? Uma delegacia especializada, uma defensoria, um Ministério Público e uma vara especializada no atendimento ao idoso. Na grande maioria do Brasil, a gente não tem essa rede completa. E isso traz uma série de prejuízos ao atendimento à população, justamente porque muitos acabam negligenciando os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Para a proteção dos direitos dos idosos, outro caminho é investir em educação. É importante para criar um senso de respeito à lei, respeito ao próximo, respeito ao idoso, respeito entre as pessoas, respeito às diferenças. Tudo isso poderia ser ensinado na escola. Escola é o centro do saber. O Superior Tribunal de Justiça condenou uma montadora a pagar R$100 mil de indenização ao motorista devido ao mau funcionamento do airbag do carro. A decisão é da terceira turma do STJ ao analisar recurso da montadora Mitsubishi, que tentava afastar integralmente a condenação por danos morais pedida por um desembargador aposentado, que sofreu lesões permanentes por causa do airbag do veículo. O desembargador afirmou no processo que bateu em um poste ao desviar de uma pessoa que invadiu a pista e que, apesar de estar em baixa velocidade, o airbag foi acionado. Devido ao impacto do dispositivo de segurança, sofreu lesões no rosto, perda parcial da visão e glaucoma, o que o levou a passar por diversas cirurgias. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$400 mil. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reduziu esse valor para R$140 mil. A montadora recorreu ao STJ para tentar afastar a condenação. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, apontou que o fabricante tem o dever de colocar no mercado um produto de qualidade. Por isso, caso haja alguma falha em relação à segurança ou adequação do produto, haverá a responsabilidade do fabricante pelos prejuízos que vier a causar, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal Brasileira garantem ao cidadão, quando eles sofrem por conta de um dano ocorrido em produto ou serviço, esse sofrimento, quando ele é extremado, que foi o caso dessa decisão, em que o airbag, por mau funcionamento, levou o cidadão a passar por vários tratamentos de cirurgia reparadora, esse sofrimento extravagante, ele é indenizado, ele é o chamado dano moral. A lei brasileira determina que o fornecedor, para esses casos, indenize o consumidor. De acordo com a ministra, no entanto, a compensação financeira não pode representar enriquecimento sem causa da vítima. Por isso, reduziu o valor da indenização para R$100 mil. Foi realizado no Tribunal Superior Eleitoral o 5º Fórum de Tecnologia da Informação. Servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral se reuniram para a troca de conhecimento. O objetivo do encontro é falar sobre inovações, projetos e boas práticas que são realizadas na Justiça Eleitoral. Assim, todos os regionais podem trocar informações e compartilhar ideias. Eu tenho uma iniciativa no âmbito do meu tribunal e eu quero compartilhar essa iniciativa. Então, eu submeto uma sinopse do que é. Essa sinopse ela é avaliada. O objetivo da reunião que nós temos hoje é a reunião da comissão de programa, cuja atribuição é avaliar e selecionar as iniciativas. Nessa primeira etapa, os participantes do fórum analisaram as ideias e projetos enviados por servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral. As melhores iniciativas serão apresentadas em um novo encontro na Paraíba, para que sejam implementadas em toda a Justiça Eleitoral. E nessas apresentações a gente define quais desses trabalhos efetivamente têm viabilidade, porque às vezes a ideia é muito boa, mas do jeito que ela foi concebida, ela não é viável. O que pode acontecer com a economia mundial caso a China, o maior exportador do mundo, comece a restringir a venda de alguns minerais essenciais para outros países? Esse é o tema do programa Academia. O mestre em Direito Marco Antônio Nascimento fala sobre 2 casos reais envolvendo a China na Organização Mundial do Comércio. Sexta-feira, às 9 horas da manhã.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.